Boa noite, irmãos. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos dar início ao culto da noite. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, com o único propósito, Pai, de declarar, Pai, a Tua santidade, declarar, Pai, que o Senhor é o único digno de todo louvor. Pai, receba o culto que prestamos a Ti, Pai, e que o Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.
graça e a paz do Senhor Jesus. E desejando a todos uma boa noite. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17. E a ênfase desse versículo é: Jesus me deu nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Louvado seja Deus pela sua palavra e pela obra de nova vida que Ele nos dá em Cristo. Nós vamos continuar exaltando e glorificando esse Deus maravilhoso, o nosso Deus e Pai. Também a Jesus, nosso Salvador e Senhor, e ao Santo Espírito de Deus. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da luz. Para o céu com Jesus. Certeza que um dia vão morar no céu com Jesus? Glórias a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor e declarando quão bom estarmos aqui reunidos na casa dele para poder louvar o nome do nosso Deus. E você, né, vai ter a oportunidade aí de cumprimentar o irmão que está do seu lado. Vamos nos confraternizar enquanto cantamos essa canção. Só
tua glória quero ver. Pai, esse é o nosso desejo, dia após dia, Pai, buscar estar em íntima comunhão com o Senhor, que nós, Pai, possamos, de fato, nos render ao Senhor, a quem o Senhor é, a Tua vontade, a podermos discernir, Pai, ouvir a Tua voz, e que nessa noite, Pai, mais uma vez o Senhor venha falar a nós, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha nos constranger a termos um estilo de vida segundo o que o Senhor quer para nós, Pai, e não segundo os padrões mundanos, segundo o nosso coração, que é enganoso, mas que o Senhor, Pai, seja o Rei das nossas vidas, quem governa, e que nessa noite, Pai, sejamos instruídos na Tua palavra, que é a verdade, Pai. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor e entregamos esses louvores a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente. Nós vamos orar então com as crianças, elas vão para o culto infantil e nós permaneceremos aqui os adultos para a nossa reflexão a respeito do tema Jesus me deu nova vida. Oremos. Pai de amor, obrigado por este momento de adoração a Ti, privilégio que nos dá. Que o Senhor esteja nos dando um espírito reto e um coração puro, aceitável ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, da sua justiça feita por nós na cruz, pelo seu sangue que nos lava e purifica de todo pecado. Eu peço que abençoe as crianças, o culto infantil, a palavra que será ministrada aos seus corações, e que elas cresçam também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para a salvação de suas vidas. Fala conosco e recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui mesmo. O que nos disse a palavra de Deus, lida há pouco, em 2 Coríntios 5,17, nos disse exatamente o seguinte: que em Cristo somos uma nova criatura, e que Ele apaga ou esquece todo o nosso passado de pecado, para que sejamos uma nova pessoa nele. Então Cristo, Ele veio a este mundo exatamente para poder nos livrar dos nossos pecados, e livrando-nos do pecado, nos conceder uma nova vida. Então, no verso 15 diz assim, 2 Coríntios 5,15: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a morte de Cristo foi uma morte com propósito. O propósito de Deus em julgar e punir os nossos pecados, porque Deus é justo. E, morrendo em nosso lugar, Jesus então
voltaria de novo à vida pela ressurreição. Então ele desfaria o peso do pecado sobre nós com a sua morte, mas derrotaria a morte com a ressurreição, para que pudéssemos ser perdoados nele e vivermos nele. De maneira que a morte de Jesus é a nossa morte para o pecado, para o mundo, para o nosso eu. Mas a ressurreição de Jesus é a nossa nova vida com ele, a nossa nova vida com Deus. E aqui está nos dizendo o texto que em Jesus temos uma nova vida. Mas não é apenas uma renovação da nossa vida. Ele nos faz de novo. Nós somos uma nova criação, uma nova criatura. Porque Deus nos torna completamente uma nova pessoa. Qual é o nosso drama? É o drama de ser uma nova pessoa que temos que ser em Cristo e ainda o velho homem que está morto por causa do pecado e por causa da cruz de Cristo e que ainda carregamos conosco. Então carregamos conosco uma pessoa terrena, imperfeita, fraca, embora devêssemos ser uma pessoa celestial, forte em Cristo e capaz de viver segundo a vontade de Deus. Não estamos sós nessa questão, porque quando recebemos Jesus como nosso Salvador para ter e receber dele a nova vida, ele também nos deu o Espírito Santo como guia das nossas almas, guia das nossas vidas. De maneira que, se alguém está em Cristo, está também no Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, para conduzi-lo a essa nova vida. Não teríamos condições alguma de viver uma nova vida sem o auxílio, a direção, o poder do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos cultivar esse relacionamento de comunhão, de amor, de intimidade com Deus, sendo íntimos de Jesus, do Pai Eterno e do Espírito Santo. Irmãos, as três pessoas da Trindade são inseparáveis. Nossa comunhão com Deus é a comunhão com a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum deles realiza nada sem o outro, sem os outros, porque são três pessoas que são um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos deu uma nova vida. Mas é através de Jesus que recebemos essa nova vida. Deus o enviou a esse mundo para nos buscar e salvar. Deus o enviou para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos resgatar da escravidão do pecado e da condenação do inferno. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou é uma nova pessoa. Recebeu de Jesus uma nova vida. E a maior prova disso é que você está vivendo essa nova vida. Você nasceu de novo. Ou seja, você recebeu essa nova vida. Você foi liberto dos seus pecados, ou liberta dos seus pecados. O que Jesus nos fala a respeito disso? Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, com Cristo na nossa vida, nós somos libertos da escravidão do pecado. O pecado não dominará mais sobre você.
Agora, se o pecado ainda estiver dominando na sua vida, então está faltando uma conversão completa. E como não existe uma nova vida que não presume uma conversão completa, então você precisa definir de fato a sua fé em Cristo. Você precisa definir de fato o seu relacionamento com Deus. Não estou querendo dizer com isso que você vai ser perfeito enquanto estiver aqui, ou perfeita enquanto estiver aqui. Que você não vai ter fraquezas e quedas. Mas que você estará seguro ou segura na mão de Deus. Estará seguro ou segura na condução do Espírito Santo de Deus. E que não haverá, em momento algum da sua vida, a acomodação de viver contra a vontade de Deus. Porque conhecendo a vontade de Deus, que é uma vida santa, justa, cheia de amor, uma vida marcada pela verdade, uma vida marcada para o louvor e glória de Deus, você não ficará tranquilo ou tranquila vivendo em pecado, ou sendo escravo do pecado, ou sendo uma pessoa maldosa ou uma pessoa dominada pelo mal. Porque o que habita em você é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é a presença do Pai Celestial. Deus está morando na sua vida, Deus está conduzindo a sua vida. Você confessou a Deus como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo como seu Salvador, e recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito da vida em Cristo em você. E você então tem o seu prazer numa vida segundo a vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que ele enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso está em João capítulo 5, versículo 24. Então, a partir de que momento você tem uma nova vida com Cristo? A partir do momento em que você creu nele, que você o recebeu como Salvador e Senhor, e passou a segui-lo como seu mestre. Dizer que Jesus é o meu Senhor é o mesmo que dizer que ele é o dono da minha vida. E a questão é que eu não sou apenas um servo, eu sou escravo mesmo de Cristo. O apóstolo Paulo diz: Paulo, escravo de Cristo por causa do Evangelho. Mas ele não nos trata de uma maneira ruim. Ele diz que nos trata como amigos. E compartilha conosco os seus sentimentos pessoais de amigos. E na verdade, o Senhor Jesus, por ter se tornado um ser humano semelhante a nós, ele se tornou o nosso irmão. Irmão de sangue também, pela sua humanidade. Mas não podemos esquecer que ele é, antes de tudo, Deus que se fez homem e que se prontificou a morrer na cruz pelos nossos pecados para nos salvar, por amor. Então ele nos dá essa nova vida. E como eu disse a princípio, não é apenas a renovação da nossa vida, é uma vida completamente nova. Uma outra vida, a vida celestial. E sendo ele o primeiro dentre os homens a morrer e ressuscitar e ser recebido em glória, a palavra de Deus diz que ele é o primogênito dessa nova criação que ele está fazendo. O primeiro a ser glorificado. Então, ele se torna também o nosso irmão primeiro, o irmão mais velho, nesse caso. Já pararam para pensar nisso?
Agora, nós precisamos trazer conosco a mesma natureza celestial dele. Nós vamos trazer conosco o mesmo caráter celestial dele. Porque é o que somos agora nele. E a palavra de Deus: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas pecaminosas deste mundo. Mas tenham sempre uma vida transformada, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus. É sermos homens e mulheres de Deus com um caráter celestial conforme o de Cristo, ou do próprio Deus. Então Ele nos deu a vida eterna. Não é vida simplesmente para viver nesta vida, é vida eterna, ou seja, uma vida para sempre de comunhão com Ele, uma vida para sempre de comunhão com Deus como nosso Pai, e com o Espírito Santo como nosso guia para sempre. O que diz então, segundo os Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora nós somos uma nova pessoa, temos uma nova vida, uma vida transformada por Cristo. Você tem visto em você essa pessoa que você é como uma nova pessoa em Cristo? Você tem procurado conformar a sua vida à mesma vida semelhante à de Cristo? Você é uma pessoa liberta da escravidão do pecado? O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que Deus não ama, aquilo que Deus não quer, contrário à sua palavra. Você se vê como essa nova pessoa em Cristo que você deve ser? Você é uma pessoa livre, como Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você conhece a Cristo, a verdade. Você conhece a verdade, a palavra de Deus, que é a expressão da pessoa de Cristo em seu caráter. E se você não conhece essa verdade, ela transformou a sua vida, limpou o seu coração, tem feito de você uma pessoa cujo espírito é um espírito justo ou reto perante Deus. Estas são evidências de que você de fato tem uma nova vida, a vida eterna, a nova vida em Cristo, a nova vida segundo o caráter de Deus. E é o que Deus está dizendo aqui: se alguém está em Cristo, tem essa nova vida, ou é uma nova criatura. Agora, qual é a principal característica de ser e de viver como nova pessoa, ou ter uma nova vida? É a nossa submissão ao senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor. E o contraditório que a gente observa nesse mundo em que vivemos, tem muita gente querendo mandar em Jesus, querendo dar ordem para Jesus, dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Ou então, querendo viver uma vida cristã do ponto de vista do seu próprio entendimento. E se a vida cristã é a vida de Cristo, então não pode ser de acordo com o meu entendimento pessoal, ela tem que ser de acordo com a perspectiva do próprio Jesus, do próprio Cristo. Submissão a Jesus é viver debaixo da sua autoridade como Senhor, ou seja, dono da nossa vida. Ele salva por graça e misericórdia ao pecador que se arrepende, se converte a Ele, mas Ele tem poder e autoridade para lançar no inferno todos os ímpios,
todos os incrédulos. Ele é o dono do céu e também do inferno. Só que no inferno, as pessoas que vão estar lá não vão ter comunhão com Ele, não vão ter paz com Ele, ou intimidade com Ele. O inferno é um lugar de sofrimento. Paz, harmonia, alegria, amor é no céu. É para quem foi resgatado da escravidão do pecado, é para quem foi resgatado da perdição. E Jesus afirmou isso: o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a questão fundamental a respeito dessa salvação é que ela é uma dádiva de Deus de uma maneira pessoal e íntima para cada um que nele crê. Eu posso parecer-me como um salvo e não ser salvo. Eu posso parecer-me como um filho de Deus e não ser um filho de Deus. Como é que eu posso ser tão parecido e não ser? É porque é comunhão pessoal, um encontro pessoal. É um novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Ele disse: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas ele está falando com um homem que conhece a Bíblia, um homem que conhece a palavra de Deus. Jesus até disse para ele: você é mestre em Israel e não sabe do que eu estou te falando? Não é o nosso conhecimento de Cristo ou dos evangelhos ou da palavra de Deus que nos torna uma pessoa comprometida com Deus, mas é o nosso discipulado, ou seja, quando nós nos tornamos verdadeiros seguidores de Cristo, com a vida transformada por Ele, liberta por Ele, é que vai nos caracterizar como salvos, como filhos de Deus. Uma pessoa pode conhecer tudo da Bíblia e, no entanto, não viver o que ele aprendeu ou sabe da Bíblia. E uma outra pessoa pode não saber muitas coisas da Bíblia, mas o que ele sabe impactou a sua vida para que isso seja seus princípios, seus valores e o seu estilo de vida, de acordo com o exemplo e a salvação de Cristo para a sua vida. Precisamos pensar nisso, viu, meus irmãos? Então, ser submisso a Cristo como Senhor significa ser submisso a Ele, reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu direito sobre nós. E essa é a marca registrada da nova vida que Ele nos dá. Jesus, falando a respeito dos seus seguidores, chamando-os de ovelhas, Ele diz o seguinte: as minhas ovelhas, elas me conhecem, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais elas perecerão, jamais se perderão. Então, ser submisso a Jesus como Senhor é a principal característica da nova vida que Ele nos deu. Agora, o que precisamos, o que eu preciso, o que você precisa para viver sob a autoridade de Cristo, ou sob a autoridade de Deus e da sua palavra na sua vida? Você precisa de humildade. Uma humildade que leva você a renunciar o seu eu, a negar a si mesmo,
Porque enquanto você insistir em viver de acordo com os seus pensamentos, ou de acordo com a razão do seu coração, você não vai conseguir aceitar a autoridade de Cristo. Você pode até ter muitos dons, pode até ser uma pessoa sábia, mas vai ser uma pessoa rebelde. E de certa forma você vai achar que é dona do que faz. E quando você chega nessa posição, nessa situação, em que você se acha no direito de fazer as suas escolhas e não as escolhas que Cristo quer para a sua vida, então você estará perdido ou perdida. Porque Jesus diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todos os que me chamam de Senhor, e até mesmo com aquela emoção, né, aquela espiritualidade, Senhor, Senhor, nem todo mundo que procede dessa forma vai entrar no céu, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É preciso viver segundo a vontade de Deus. E para isso você precisa ser discípulo ou discípula de Jesus, você precisa seguir Jesus, ter intimidade com Jesus. Jesus precisa viver e reinar na sua vida, e você precisa consagrar ou dedicar, santificar a sua vida a Cristo. Há coisas que elas parecem difíceis para nós, né? Eu tenho compartilhado com os irmãos, por exemplo, que Jesus diz o seguinte: ame o seu inimigo, ore por aquele que te persegue. Jesus não disse que você tem que gostar do seu amigo ou do seu próximo para poder amá-lo. Jesus manda você amá-lo. Ame. E ele nos dá um exemplo. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele escolheu 12, a quem ele designou o nome de apóstolos. E todos eles tinham grandes falhas. E, com certeza, suas virtudes, mas grandes falhas. E quando a gente imagina que eles eram pessoas assim maduras, na verdade deviam ser um grupo de jovens ainda, né? Jesus tinha 30 anos quando ele escolheu os seus discípulos. De certa forma, eles deveriam ser ainda mais novos do que Jesus. Então alguém disse que alguém que lida com recursos humanos procurou fazer uma pesquisa sobre as aptidões dos discípulos e as escolhas que Jesus fez de cada um deles, né? E o único que passou no teste que Jesus podia convocar para ser seu discípulo, sabe quem era? Judas, porque é a mente mais empreendedora, né? Era o tesoureiro. Não por ser o tesoureiro, mas ele pensava no dinheiro, né? Recursos. E Judas era quem? O filho da perdição. No entanto, Jesus escolheu os 12 e eles estavam lá. O propósito de Cristo era ensiná-los para que eles se tornassem semelhantes a Ele. E eles deveriam reconhecer a autoridade de Cristo. Um certo dia Jesus chegou para os seus discípulos, pegou uma bacia com água, uma toalha, e se pôs a fazer o serviço de um escravo, ou seja, assentou-se para lavar os pés dos seus discípulos. E
quando ele então se aproximou de Pedro para poder lavar-lhes os pés, ele disse: não, o Senhor não vai lavar meus pés. Eu que tenho que lavar os pés do Senhor. Não o Senhor lavar os nossos pés. Ele diz: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ali estava o Senhor. E depois Jesus disse para eles o quê? Vocês me chamam de Senhor e de Mestre. Vocês fazem muito bem, porque eu sou mesmo. Mas, quanto ao fato de eu ter lavado os pés de vocês, eu estou dando o exemplo para que vocês façam o mesmo uns com os outros. Aceitar a autoridade de Cristo. Fazer coisas que a nossa razão não quer fazer, mas nós temos que obedecer a Cristo. Porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável para a nossa vida. E a vida que recebemos dele é a vida eterna, uma nova vida celestial. Lembre-se disso. Não sou eu nem você que determinamos o tipo de pessoa que vamos ser, mas é Cristo na nossa vida, porque Ele é a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João ainda vai dizer no primeiro capítulo, depois de ter dito isso, no capítulo 3, verso 16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele vai falar também na sua primeira carta: nós convivemos com ele, nós tocamos nele, que é a verdadeira luz de Deus, a vida, o verbo da vida, a palavra da vida. Convivemos intimamente, pessoalmente com ele. Meus irmãos, a realidade da nossa nova vida é viver então do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Cristo, e não do ponto de vista da nossa vontade. Agora, se a nossa vida cristã estiver condicionada ao que queremos, então não teremos nos convertido ainda de fato. Porque, como diz aqui a palavra de Deus, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí o texto vai continuar dizendo: assim que nós daqui por diante já ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, porque se alguém está em Cristo é uma nova pessoa. Então, os nossos relacionamentos devem se basear no comportamento de um relacionamento celestial, segundo a palavra de Deus, espiritual, ou seja, deveremos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, e por outro lado, deve ser tal qual a vida de Cristo como modelo e exemplo para cada um de nós. Então, uma das características do crente em Cristo é a submissão ao seu senhorio, ao senhorio de Cristo sobre nós. E qual que é o propósito de ser uma nova pessoa? Por que Cristo te salvou? Por que Cristo te deu nova vida? Por que você se submete a Cristo como Senhor da sua vida? Para que você possa servir, adorar e servir a Deus. Quando o Satanás tentou Jesus para que este o adorasse, o que Jesus falou para ele? Arreda de mim, Satanás, afasta. Porque somente a Deus devemos adorar e somente a Deus devemos servir. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente servirás. Por que muitas vezes
vezes nós não aprendemos a servir a Deus como Ele merece? Porque muitas vezes os nossos dons não são consagrados a Deus. É porque nós ainda não aprendemos a adorar a Deus como deve ser adorado. Porque antes de servir a Deus com eficiência, nós precisamos aprender a adorar a Deus. Porque primeiro a gente aprende a adorar a Deus, para depois saber servi-lo com a alegria na adoração. E o grande questionamento que a gente depara com ele é: a nossa vida cristã, porque eu creio que todos que é cristãos se consideram cristãos, né? A minha vida cristã é apenas a minha religião ou é um relacionamento de amor e de serviço glorioso a Deus? O que você está praticando? Apenas uma religião? Ou você está vivendo em comunhão com Deus? Você está sendo íntimo de Deus, andando com Deus, para poder adorá-lo e para poder servir. Qual é a realidade da vida de cada um de nós? Então, adorar e servir a Deus é a realização de cada um de nós como crentes ou como filhos de Deus. Por quê? Porque Deus nos criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para a honra e glória do seu nome. E isso nos traz uma grande realização, grande felicidade, porque vamos cumprir a finalidade da nossa vida. E cumprindo a finalidade da nossa vida, o próprio Deus fará florescer e frutificar na nossa vida a alegria. Fruto do Espírito Santo, alegria, paz, amor, bondade. Mas esse fruto do Espírito Santo é a obra de Deus na vida de quem cumpre o seu propósito existencial, salvador, de adorar e de servir a Deus. O que você vai fazer no céu? Adorar e servir a Deus. O que você deveria fazer aqui? Adorar e servir a Deus. Por que a humanidade não adora e não serve a Deus? Por causa do pecado, da incredulidade, do amor próprio, egoísmo, individualismo, egocentrismo. E assim não fazem a vontade de Deus. Mas quando você tem um encontro com Jesus, Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E não é para me chamar apenas de Senhor, é para fazer a vontade do Pai. É para honrar e glorificar o meu nome e o Pai eterno e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, Jesus nos deu nova vida. Ele nos fez novas criaturas. Quem? Quem creu, quem recebeu a Ele como Salvador, quem agora está andando com Ele pela fé, quem recebeu dele libertação e transformação da sua vida. E quem é que pode dizer que é hoje uma nova pessoa em Cristo e tem uma nova vida recebida de Cristo? Quem é que pode dizer? É você. Porque é a sua fé e a sua comunhão com Cristo. Você pode demonstrar isso para as pessoas? Pode. O seu testemunho, o fruto que você produz na sua vida como cristão. Ou seja, as pessoas estão vendo Cristo por meio da sua vida. Você é o cheiro de Cristo neste mundo. Então as pessoas podem ver Cristo na sua vida.
Mas quem pode dizer da sua fé, da sua salvação, a vida eterna, é você mesmo. É você mesmo. Na sua conversão e comunhão com Cristo. E eu espero que você tenha essa consciência de fé. Eu espero que você esteja seguindo a Cristo mesmo como seu Salvador e Senhor, como uma nova vida em Cristo, uma nova pessoa em Cristo, nova criatura que Ele fez de você. E que você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, porque para mim a minha vida é Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo, ou seja, o meu ego está morto. Meu velho homem está morto. Agora, quem vive em mim é Cristo. E a vida que eu estou vivendo agora é uma nova vida por meio de Cristo. Porque Ele é o meu modelo e o meu exemplo da nova vida que Ele mesmo me dá, ou me deu. Amém? Vocês creem assim, de todo o coração? Então que o Espírito Santo complete e solidifique a palavra de Deus no seu coração, na sua vida, para que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. E que Ele te abençoe. Amém. Nós vamos orar e eu vou convidar, para vir aqui à frente fazer essa oração, a irmã Arlete vai vir aqui à frente fazer essa oração de gratidão ao nosso Deus pela nova vida que Ele nos deu e pedir o poder e a direção do Espírito Santo para que possamos vivê-la em obediência à vontade do Pai. Senhor, nosso Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que veio ao nosso coração. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, porque pelo teu amor o Senhor se prontificou a morrer por nós. Jesus, que a tua palavra que foi falada aqui hoje, Senhor, possa realmente ser no nosso coração e que nós possamos, Senhor, ter a certeza de nossa salvação em Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que o Senhor possa estar falando aos corações das pessoas que realmente ainda está em dúvida, Pai. Que o Senhor possa concretizar no coração dela a verdadeira salvação do Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia na nossa vida. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.